meus amores! Mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao curso completo de língua portuguesa, baseado em minha obra, minha gramática, nova gramática da língua portuguesa para concursos, destacando pontos fundamentais e essenciais da nossa língua portuguesa, da gramática, da construção da nossa língua portuguesa. Peço a você que, se possível, por favor, curta aqui o nosso canal, aqui dê o joinha aqui no nosso vídeo, indique o nosso canal para os seus amigos, para os seus filhos, para os estudantes em geral, e curta nossas redes sociais, Instagram, Facebook, para receber gotas diárias do conhecimento da nossa língua portuguesa. Muito bem? Antes de qualquer coisa, aviso a você que existem vários vídeos aqui no nosso canal a respeito da nossa língua portuguesa, não só o curso completo, mas outras dúvidas. Você pode pesquisar aqui no nosso canal se você tiver alguma dúvida de emprego de algum vocábulo, e se não estiver, você pode mandar um e-mail, uma dúvida para mim, faça um comentário, vá à rede social, vá ao Instagram, mande para mim um direct, eu terei o maior prazer em responder a você ou tirar a sua dúvida, ok? E, como eu sempre costumo dizer, para os nossos cursos, acesse aqui o link que está na descrição deste vídeo, ok? Muito bem, Sem demorar mais, vamos começar a nossa aula de hoje. Primeiramente, esta aula é uma continuidade do vídeo anterior em que eu falei sobre orações adjetivas. Nós estamos estudando o período composto. Começamos com as orações coordenadas, passamos pelas subordinadas substantivas, chegamos às subordinadas adjetivas. Muito bem. Expliquei no vídeo anterior o que eram ou que são as subordinadas adjetivas, e todos os detalhes que envolvem essas orações. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a função sintática do pronome relativo. Por quê, professor Rodrigo? Porque, como vimos, o pronome relativo, ele introduz, em 99,9999% dos casos, uma oração adjetiva desenvolvida. Já falamos sobre isso. Muito bem. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você exatamente a respeito das chamadas funções sintáticas, observem aqui, dos pronomes relativos. É um conteúdo em que os alunos sempre têm muita dificuldade. Como eu costumo sempre dizer e tenho dito em todas as ocasiões dessa aula, todo este curso ele está centrado na minha gramática, nova gramática da língua portuguesa para concursos. Você pode encontrá-la no Brasil nas diversas livrarias ou nos sites, nas livrarias online. Portanto, tudo que você vir aqui em nosso curso é de inteira responsabilidade minha, fui eu quem escreveu. Então vamos lá, sem delongas, vamos embora, bater um papo legal aqui a respeito dessas funções. Vejam o que eu digo logo de início. Eu digo aqui, antes de estudarmos as orações adjetivas, convém analisar e conhecer melhor os ditos pronomes relativos. Por que eu coloquei aqui antes de estudar? Porque se você pegar isso no meu livro, isso vem em primeiro lugar. Só que eu optei aqui no nosso curso primeiro fazer a classificação das orações adjetivas, falando sobre a restrição, sobre a explicação, e depois falar sobre a função sintática dos pronomes relativos. Isso não tem nenhum problema de ordem. Eu que optei em primeiro fazer a classificação das orações, ok? Então vamos lá, continuar aqui comigo, bater um papo bacana agora sobre essas determinadas funções. Então vamos lá. Frequentemente esses pronomes têm sido usados para a construção de inúmeras questões, as quais não raro embaraçam os candidatos. Nesse momento é importante que o estudante aprenda o emprego de cada um deles, bem como a função sintática exercida na oração, e vamos lá. Então preste muito bem atenção. Eu vou colocar para você aqui uma tabelinha que está no meu livro, na gramática, sobre os pronomes relativos. Qual é a minha sugestão? Primeiro, a minha sugestão é a seguinte: se você puder, assista a aula sobre os pronomes relativos, em que eu falo isoladamente sobre cada um deles, em particular. Agora nós vamos pegar estes pronomes relativos e vamos apenas vê-los exercendo um papel sintático dentro da oração adjetiva que eles introduzem, ok? Então vamos embora. Aqui você está conhecendo todos os pronomes relativos. Detalhe interessante, essa tabelinha Ele é uma tabela estática. Por que eu estou falando isso? Porque aquela pergunta que vocês sempre me fazem: professor, só existem estes pronomes relativos que estão aparecendo aqui na tela? A resposta é não. Nós temos dois vocábulos, estão aqui,
coloquei para você, né, que podem também funcionar como pronomes relativos, que é o como e o quando retomam termos anteriormente mencionados. Veja que eu coloquei aqui, são exemplos do meu livro. Desconheço a maneira, observe, ó, a maneira como, ele está retomando aqui, ou seja, é a maneira pela qual, por meio da qual, vamos colocar aqui, ó. Então você vê tipicamente a função relativa. Somos de uma época quando, observe o quando aqui retomando época, ou seja, nós somos de uma época, ó, em que ou na qual os valores éticos eram inegociáveis. Então, eu tenho por fora dois vocábulos que podem funcionar como pronomes relativos. Claro que, como eu disse a vocês, em geral vão funcionar como relativos aqueles da tabelinha de que eu falei. Uma orientação aqui importante. Professor, por que eles são denominados de pronomes relativos? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide comigo para vocês darem uma olhada. Veja, os pronomes relativos se referem a um termo antecedente. Eu quero conversar sobre isso e eu quero falar sobre isso, explícito e implícito, que é o que nós chamamos de referente do pronome, ou seja, o elemento a quem ele vai se referir. Eu quero conversar um pouquinho. Primeiramente, vamos falar dessa questão do termo antecedente. Por que o pronome relativo ele é chamado de relativo? Exatamente porque o sentido dele só se perfaz para o interlocutor ou para o leitor do texto quando este leitor capta o referente do pronome relativo. O pronome relativo só faz sentido, em outras palavras, se você entender ou perceber o termo a quem ele se refere. Por isso que ele é denominado de relativo, porque ele por si só não se basta. Eu preciso de um elemento anteposto para poder compreender o pronome relativo. Estes pronomes relativos, puxando aqui uma denominação de que os professores de redação gostam muito, eu também gosto, porque sou professor também de redação de texto, que esses pronomes relativos, eles representam ou eles promovem a chamada coesão referencial anafórica. Eles são fóricos. Por quê, Rodrigo? Por que eles são fóricos? Dê uma olhadinha comigo aqui, ó. Vou colocar no slide aqui para você acompanhar comigo. Por que eles são denominados de fóricos? Porque são elementos de retomada. Observe, ó, comprei a casa que, então você perceba que a casa que está aqui é justamente o elemento de referência, é o referente do relativo. Ok? É o referente. Eu só consigo entender que este que, aqui, aliás, eu só consigo compreendê-lo quando eu compreendo o referente. Portanto, quem está neste lugar daqui, quem é? Casa. Ok? Que é o referente. Após a retomada, por isso que eu digo, ó, retomada, ou seja, são pronomes fóricos, pronomes que promovem a anáfora, o pronome relativo passa, observe isso, a exercer uma função sintática dentro da oração adjetiva que ele introduz. Os pronomes relativos podem exercer a maioria das funções sintáticas, ok? Então vamos lá, chegar aqui a um conhecimento muito bacana e muito legal a respeito desses pronomes relativos. Fique ligado, fique ligada. Primeira coisa, preste atenção nisso aqui agora, viu? Ó, você que está me vendo agora, preste atenção porque isso é muito importante o que eu vou falar agora, viu? Ó. Não se distraia com nada, solta o celular, deixa de lado, foque, porque um dos grandes problemas para a determinação da função sintática do pronome relativo acontece agora. Então, se você entender bem esse próximo passo agora, você não terá problemas para fazer classificação de função sintática, não vai se enrolar, né, na hora de fazer a classificação sintática. Óbvio, se você não dominar as funções sintáticas, você vai ter problema na parte de sintaxe inteira da gramática. É óbvio, isso é lógico, né? Isso aqui é quando eu digo que você vai determinar uma função sintática, eu pressuponho que você conheça as funções sintáticas. Por isso que eu digo a você que, primeiramente, é importante que você, né, estude as funções sintáticas, ok? Então vamos lá, bater um papo aqui. Perceba um detalhe curioso aqui quando eu passo a estudar os chamados pronomes relativos, tá? Venha comigo. Eu vi a menina que, claramente, você perceba que este que aqui está retomando menina. Veja,
O que é interessante? O que é que um pronome relativo retoma? Ele retoma, observe, menina não é feminino? Então, este pronome relativo que você está vendo aqui, ele é feminino. Isso significa dizer o quê? Que o pronome relativo, ele retoma observe, gênero. Ok? Ele retoma o gênero. Por isso que você viu isso aqui, Eu vi a menina que é bonita. Porque você observe, né, que a concordância que é feita aqui é feita com o pronome relativo, que, diga-se passagem, aqui, tá, está exercendo um papel sintático de sujeito. Nós vamos ver como fazer isso mais adiante. Vamos embora. Veja número 2. Eu vi as meninas que são bonitas. Observe que o pronome relativo, óbvio, está se referindo a meninas. Veja o que aconteceu. O relativo retomou meninas e veja que aconteceu uma flexão do verbo e uma flexão do adjetivo, predicativo do sujeito. Isso significa dizer o quê? Que este relativo que está aqui, ele é plural. Olha que coisa interessante. Logo, eu vou chegar à conclusão de que o pronome relativo, ele retoma o número. Olha que coisa interessante, né? Ele retoma o número. Perceba? Não é legal isso? Vamos continuar. Todos sabem que fui eu que fiz o projeto. Preste atenção, preste atenção. Este que aqui claramente está retomando quem? Eu. Veja que quando ele fez essa retomada, houve uma flexão do verbo na primeira pessoa. Ou seja, fui eu que fiz o projeto. O que significa dizer isso? Que este que aqui está representando a primeira pessoa. O que é que significa dizer isso? Que o pronome relativo, ele retoma, ele pode retomar a pessoa. Beleza? Olha que interessante. Então a gente já viu, ele retoma o gênero, ele retoma número, ele retoma a pessoa. Vamos agora ao número 4. Eu vi o gato. Preste atenção, vamos fazer uma análise sintática aqui rápida. Quem sou eu, professor? Eu sou o sujeito. Eu vi, verbo transitivo direto. O que foi que eu vi? Eu vi o gato, objeto direto. Vamos lá agora. Este que você está vendo aqui, ele se refere quem? A gato. Aí vamos fazer o seguinte, né? Eu vou colocar aqui no lugar do que, para você ver como fica mais fácil, a palavra gato. Vamos ler agora a sentença. Gato subiu no telhado. Ora, se o gato subiu no telhado, qual é o papel sintático deste que aqui? Sujeito. É ele quem está subindo no telhado. Opa! O que é que você percebeu? Que o pronome relativo se referiu a gato, retomou, observe, ele retomou aqui dentro o substantivo, mas retomou o quê? Ele retoma gênero, ele pode retomar o número, ele retomou a pessoa, mas olha que coisa interessante. Ele não retoma a função sintática. Olha que coisa interessante. Ele não retoma a função sintática. Eu quero que você grave isso, pelo amor de Deus. Isto aqui é muito importante. Muito importante. Tá? Professor Rodrigo, pode haver coincidência de função sintática? Pode. Mas o que nós vamos falar mais à frente, perceba, a função sintática, ela vai ser determinada pelo papel que o pronome relativo passa a exercer dentro da oração adjetiva. Saiba disso. O relativo não retoma a função sintática. Ou, como eu gosto de dizer, digo no meu livro, não existe vínculo sintático entre o pronome relativo e o termo a quem ele se refere. Né? Não tem essa vinculação sintática. A função do relativo é determinada dentro da oração adjetiva e nós vamos ver agora como é que isso é feito. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que eu faço justamente essa determinação de função sintática, ok? Então vamos lá. Como determinar a função sintática do pronome relativo? Fácil, fácil. Veja que eu digo que deve ser sempre feita a partir da oração adjetiva.
que ele introduz. Para tanto, basta substituir na oração adjetiva o pronome relativo pelo referente deste e classificar a função sintática. Gente, isso aqui é bobo. Isso aqui não tem nenhum esquema, não tem nenhum método, né? Algumas pessoas falam, isso aqui foi um método que eu desenvolvi. Conversa. Isso aqui não tem método. Isso aqui foi sempre desde que a língua portuguesa passou a existir, que é assim. Não precisa você achar que isso aqui é coisa do outro mundo, não, tá? Então vamos lá. Observe aqui, ó. Vamos lá fazer este exemplo aqui e passar a classificar funções sintáticas. Então, ó, eles chegaram cedo à casa. Vejam que este que aqui apresenta referente casa. O que é que eu faço? Eu venho aqui no lugar do pronome relativo e ponho casa. Pronto. Basta fazer isso. E eu leio agora a sentença com o casa. Casa foi afetada pelo furacão. Se a casa foi afetada, estrutura de voz passiva, passiva analítica, aqui o que é que eu tenho, professor? Aqui está exatamente o sujeito da oração. Ora, se é o sujeito da oração que é casa, portanto, a função sintática do pronome relativo é a função de sujeito. Não tem outra forma de fazê-lo e é isso aí. Difícil? Não. Agora, volto a dizer, se você não domina função sintática, meu querido, minha querida, aí ferrou. Esqueça. Entendeu? Porque o problema aqui não é o pronome relativo, é o conhecimento das funções sintáticas, ok? Então vamos fazer o seguinte agora, ó. Eu trouxe aqui várias orações para nós brincarmos, entre aspas, um pouco, né, classificando aqui a função sintática dos pronomes relativos. Todos esses exemplos estão na minha gramática, no meu livro. Então vamos lá. O país que não investe em educação está fadado à miséria social. Veja que este que se refere aqui o quê? A país. O que é que eu faço? É só colocar país aqui dentro e ler a sentença. País não investe em educação. Se o país aqui não investe e quem não investe é ele, o verbo aqui está concordando aqui, portanto, eu não tenho mais dúvida, este que aqui é um sujeito, ok? Vamos embora. Os dois livros que aqueles alunos compraram, uma coisa que é importante, viu? Você que está observando, é muito importante você determinar a extensão da oração adjetiva. Então a primeira coisa que você pode fazer é isso aqui, ó, é delimitar a oração adjetiva. Deixa-me só pegar aqui uma corzinha diferente aqui, ó. Eu venho aqui e faço isso, aqui, ó, oração adjetiva começa aqui, ó, que não investe em educação, pronto. Determinei a extensão da oração adjetiva. Beleza? Por quê, Rodrigo? Porque você vai perceber, ó, que este termo inicial aqui, o país, faz parte da oração principal que continua aqui, ó. Essa oração principal, ela continua aqui. Então, esse termo país aqui é sujeito também, ó. Tá percebendo? Ó? Houve uma coincidência aqui de funções, mas é mera coincidência. A classificação do pronome relativo eu fiz sem olhar a função sintática de país, percebeu? Eu determino aqui dentro, ok? Então, o país aqui é o sujeito, mas é o sujeito para quem, professor? Para o verbo estar, ó, que está aqui atrás, ó, lá, aqui, pronto, aqui. Ele vem aqui, ok? Então, aqui embaixo, ó, os dois livros, ó, pronto, aqui, ó, que aqueles alunos compraram, pronto, determinei e vim até aqui, né? Vão ser usados por toda a turma, oração principal, ó. Se você quiser classificar, ó, os dois livros que estão aqui representam o sujeito. Sujeito para quem, professor? Para aqui, ó, para aqui para baixo, entendeu? Ok? Para aqui para baixo, para locução verbal, ó. Para locução verbal aqui, ó. Locução de voz passiva, por sinal, aqui, ó. Para tudo isso aqui, né? Cujo verbo principal é o verbo usar. Mas eu não quero isso. O que eu quero agora é determinar a função sintática do pronome relativo que se encontra, que introduz aqui a oração adjetiva. Então vamos lá. O que é que eu faço? Eu pego aqui esse que, percebo que ele está se referindo aqui a livros, portanto eu ponho no lugar do que aqui livros, né? E vou ler agora a minha oração. Livros aqueles alunos compraram. Peraí. Aqueles alunos compraram. Peraí. Aqueles alunos compraram. Então, aqueles alunos é o meu sujeito aqui dentro. Eles compraram. Eles compraram. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Portanto, o que foi que eles compraram? Livros. Livros que está aqui, ó. Que está aqui, ó. Dentro do pronome relativo. Não vá dizer que são os dois livros que estão aqui atrás, não. Porque esses dois livros representam o sujeito daqui da frente. Tá bom? Então, qual vai ser a função sintática de livros? Complemento direto, portanto, objeto direto para o verbo comprar que está aqui. Beleza? Que coisa linda, hein? Tá entendendo esse negócio? Vamos embora.
As ideias a que o professor se referiu foram condenadas pela arquidiocese. Faça logo lá, ó. Divide a oração adjetiva começa aqui, vai vir até aqui, ó, se referiu. Então vamos lá. Este que se refere aqui a ideias, portanto, quem está aqui é ideias, eu vou ler assim, ó. O professor, sujeito, ele se referiu, quem se refere, transitividade indireta, verbo transitivo, se refere a. Portanto, ó, este termo que está aqui é o complemento indireto do verbo referir-se, portanto, objeto indireto. Viu como é fácil? É só ir fazendo essas substituições. Perceba que as ideias do número 3 aqui representam o sujeito aqui para frente, tá? Vamos embora. Número 4. Os insetos de que a mulher tinha mais medo eram as baratas. Olha que coisa interessante. Determina a extensão da oração adjetiva. Portanto, ó, oração adjetiva começa aqui, vem até, cadê? Tinha mais medo, vem até aqui, né? Definir. Vou agora trabalhar a função sintática do pronome relativo que está ali no meio. Então, vamos lá. Então, os insetos de que a mulher tinha mais medo, peraí, a mulher tinha, o que é que a mulher, sujeito, ela tinha verbo transitivo direto, ela tinha mais medo. Medo aqui é o objeto direto. Agora, peraí, quem tem medo, sim, veja que o que está aqui, ó, se refere a insetos. Então, quem é que está aqui dentro desse quê? Insetos. Tá? Então, como é que eu vou ler essa estrutura? Eu vou ler assim, ó. A mulher tinha mais medo. Medo dos insetos que estão aqui dentro do pronome relativo. Portanto, se ela tinha medo de, este de que aqui está completando o substantivo abstrato medo. Portanto, eu não tenho mais dúvidas de que este termo que você está vendo aqui, de que, ele é um complemento nominal. Olha que coisa bacana. É só fazer a substituição. Percebeu? Vamos ver outro exemplo. O grande aluno que um dia eu fui já não mais existe. Vamos lá. Então tá aqui, né? Oração adjetiva tá aqui, ó. Que um dia eu fui, vem até aqui. Então vamos lá. Este que retoma aluno e eu vou ler assim, ó. Eu sujeito, né? Eu sujeito fui. Quem é esse aqui, professor? Verbo de ligação, né? É um verbo de ligação. E olha, o que é que eu fui? Eu fui aluno. Este que está aqui está retomando aluno. Se eu vou ler eu fui aluno, o que é que está após verbo de ligação? Não tenho mais dúvidas. Predicativo do sujeito. Esse que é um predicativo do sujeito. Bacana, né? Vamos embora. O amigo, porque ele foi traído, viajou para a Europa. Veja que este que agora, eu vou acelerando um pouquinho aqui a resolução. Ele retoma amigo. Como é que eu vou ler isso aqui? Ele, sujeito, né? Ele, sujeito. Ele foi traído. Locução verbal de voz passiva analítica. Você tem um verbo ser mais o particípio do verbo trair. Ele foi traído pelo amigo. Opa, se ele foi traído pelo amigo, quem é pelo amigo? É o agente da passiva. Olha que coisa bacana, o pronome relativo aqui exercendo o papel do agente da passiva. Vamos ver mais um aqui, ó. A cidade em que nasci fica perto de Recife. Opa, como é que eu vou ler isso aqui, professor? Tá aqui a oração adjetiva, começou aqui, né? Ó, terminou aqui. Olha, o sujeito sou eu nasci. Carou. Eu nasci. O verbo aqui é intransitivo. Este que está retomando cidade. Portanto, como é que eu vou ler? Eu vou ler assim, que eu nasci na cidade. Que é isso aqui, professor? É um lugar. Portanto, eu vou classificar isso aqui como o quê? Adjunto adverbial de lugar. Olha que bacana o que pronome relativo exercendo o papel de adjunto adverbial de lugar. Vamos ver mais exemplos. Veja que eu mudei o relativo agora. Ó. Quem? O homem a quem ela se referiu tornou-se delegado da cidade. Basta que você chegue aqui, ó. Este quem está retomando o homem e eu vou ler assim. Ela se referiu. Quem se refere, a gente já viu isso, se refere a verbo transitivo indireto. Portanto, este a quem aqui é um objeto
indireto, ok? Vamos lá. O diretor financeiro com quem nós mantínhamos mais contato, opa, olha só que coisa bacana, né? Tá aqui, nosso sujeito, nós mantínhamos contato. Contato com quem? Olha que coisa interessante. Se eu tinha contato com, o que é que eu tenho aqui, professor? Eu tenho um elemento aqui, ó, que está, esse quem está se referindo a diretor financeiro, né? E eu tinha contato com alguém, portanto, isso está completando o substantivo que está aqui à frente. Logo, esse com quem aqui, ó, é um complemento nominal. Olha que bacana, o quem funcionando como complemento nominal. Vejam o 10. O templo onde se prega mais o cristianismo fica em Roma. Veja que eu tenho aqui, ó, o que é que se prega, o que é pregado. Eu tenho aqui um verbo que é transitivo direto, associado aqui a um si, partícula apassivadora. O que é que se prega? O cristianismo. O cristianismo aqui é o sujeito passivo, ok? É o sujeito passivo. E o que é que eu tenho aqui, professor? Prega-se o cristianismo no templo. Olha, onde aqui é o lugar, né? Se refere aqui a templo, estabelecendo uma relação de lugar. Prof, qual é a função disso aqui? Adjunto adverbial de lugar. Pronto. Resolvi o meu problema do pronome relativo. Vamos ver mais uma. Assisti à cena final daquele filme, a qual, observe aqui o pronome relativo agora, me deixou bastante emocionado. Veja que este a qual, ó, está se referindo aqui à cena. Tá? Deixa eu apagar isso, ficou horrível aqui. Deixa eu só apagar esse negocinho aqui. Pronto. Vai se referir aqui à cena, que é ruim a de riscar, mas tudo bem. Então vamos lá. A cena, como é que eu vou ler aqui? No lugar do a qual, ó, eu coloco cena. Aí eu vou ler assim, ó. A cena me deixou emocionado. Se a cena me deixou, a cena, portanto, é o sujeito. Então este pronome relativo está exercendo o papel de sujeito. Vamos ver mais dois exemplos para nós terminarmos. A ponte sobre a qual corriam águas extremamente poluídas era pêncil. Veja o que é que eu tenho aqui, ó. Observe. Águas extremamente poluídas é o sujeito. Observe. As águas corriam. Acabou. Pronto. Né? Tá aqui. As águas corriam. Agora, as águas corriam, observe, este a qual aqui está retomando a ponte, mas eu tenho uma preposição, eu vou analisar tudo aqui, ó, sobre a ponte. Então, águas poluídas corriam sobre a ponte. Isso é um lugar, portanto, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. E para terminar, o homem cujos princípios não são sólidos está mais sujeito às intempéries da vida. Olha o pronome relativo cujo aqui. Retoma homem, né? Observe que ele está retomando o homem, tá? Mas ele concorda com este consequente. O que é que eu leio aqui, professor? Este cujos que você está vendo aqui, ó, ele significa o quê? Do homem, porque o cujo estabelece uma relação de posse. Então eu tenho aqui do homem, eu tenho aqui, ó, dele. Portanto, como é que eu vou ler isso aqui? Os princípios do homem ou os princípios dele. Indicativo de posse. Como é que eu vou classificar esse termo aqui? Ele é um adjunto adnominal. Portanto, eu estou vendo aqui o pronome relativo cujos funcionando como adjunto adnominal. E aí, pronto, chegamos aqui ao final da nossa aula sobre classificação sintática dos pronomes relativos. Aprendeu? Melhorou? Espero que isso tenha resolvido o seu problema em relação a este tipo de classificação. Não há mais motivos para você ter dúvidas. É só seguir aqui os passos que nós orientamos. Tá bom assim? Espero que eu tenha ajudado você. Curta aqui nossas redes sociais, como eu já falei. Curta aqui o nosso canal no YouTube. Indique o nosso canal para outras pessoas, tá? E acesse o link para os nossos cursos. Para todos vocês, um grande abraço e até a próxima aula.